Não posso faltar ao trabalho. Essa foi a frase que Marina ouviu de Antenor durante 40 anos. Trabalhava de sol a sol, aceitava turnos duplos e esqueceu o que eram os finais de semana. O tempo passou. Antenor perdeu a juventude de sua esposa, que morreu esperando aquela viagem à praia que ele prometeu para quando terminasse de pagar a casa. Tudo era para deixar-lhes um legado. No dia em que eu faltar, quero que vocês tenham um teto seguro. Vocês vão me agradecer, ele dizia à esposa Marina, poucos dias antes dela falecer. Finalmente, aos 65 anos, Antenor pagou a última parcela da casa. Tinha uma casa grande, 2 bons carros na garagem e móveis importados. Mas a casa estava vazia e silenciosa. Seus filhos, já adultos, quase não o visitavam. Numa noite, o coração cansado de Antenor parou em sua poltrona de couro. Partiu com um sorriso pensando: missão cumprida, deixei algo para eles. Mas o choque veio apenas uma semana após o funeral. Os filhos chegaram à casa, mas não entraram chorando ou lembrando dos momentos felizes. Entraram acompanhados de um corretor de imóveis. Que cheiro de coisa velha isso aqui tem, disse o filho mais velho, olhando com incômodo os armários que custaram anos da vida do pai. Temos que vender tudo rápido, acrescentou. Sim, respondeu a irmã com frieza. Quero minha parte em dinheiro. Não vou cuidar desta casa, é gasto desnecessário. Na mesma tarde, colocaram a placa de vende-se no jardim. Os carros foram vendidos abaixo do preço e as roupas e objetos pessoais de Antenor foram parar em sacos de lixo. Antenor trocou 40 anos de abraços, viagens e amor por tijolos que seus filhos venderam em 40 minutos. Trabalhou a vida inteira para dar-lhes o melhor, sem perceber que o melhor era o seu tempo, não o seu dinheiro. Moral da história: não se mate trabalhando para deixar bens que podem ser vendidos, esquecidos ou jogados fora. A verdadeira herança não é a casa nem o carro, é o tempo vivido, os abraços, as risadas e as histórias que ficam no coração. O amor permanece, o resto enferruja. Aproveite-o hoje, porque o amanhã não é garantido. E se você gostou dessa história, compartilhe esta reflexão com alguém que precise lembrar disso hoje. Não posso faltar ao trabalho. Essa foi a frase que Marina ouviu de Antenor durante 40 anos. Trabalhava de sol a sol, aceitava turnos duplos e esqueceu o que eram os finais de semana. O tempo passou. Antenor perdeu a juventude de sua esposa, que morreu esperando aquela viagem à praia que ele prometeu para quando terminasse de pagar a casa. Tudo era para deixar-lhes um legado. No dia em que eu faltar, quero que vocês tenham um teto seguro. Vocês vão me agradecer, ele dizia à esposa Marina, poucos dias antes dela falecer. Finalmente, aos 65 anos, Antenor pagou a última parcela da casa. Tinha uma casa grande, 2 bons carros na garagem e móveis importados. Mas a casa estava vazia e silenciosa. Seus filhos, já adultos, quase não o visitavam. Numa noite, o coração cansado de Antenor parou em sua poltrona de couro. Partiu com um sorriso pensando: missão cumprida, deixei algo para eles. Mas o choque veio apenas uma semana após o funeral. Os filhos chegaram à casa, mas não entraram chorando ou lembrando dos momentos felizes. Entraram acompanhados de um corretor de imóveis. Que cheiro de coisa velha isso aqui tem, disse o filho mais velho, olhando com incômodo os armários que custaram anos da vida do pai. Temos que vender tudo rápido, acrescentou. Sim, respondeu a irmã com frieza. Quero minha parte em dinheiro. Não vou cuidar desta casa, é gasto desnecessário. Na mesma tarde, colocaram a placa de vende-se no jardim. Os carros foram vendidos abaixo do preço e as roupas e objetos pessoais de Antenor foram parar em sacos de lixo. Antenor trocou 40 anos de abraços, viagens e amor por tijolos que seus filhos venderam em 40 minutos. Trabalhou a vida inteira para dar-lhes o melhor,
sem perceber que o melhor era o seu tempo, não o seu dinheiro. Moral da história: não se mate trabalhando para deixar bens que podem ser vendidos, esquecidos ou jogados fora. A verdadeira herança não é a casa nem o carro, é o tempo vivido, os abraços, as risadas e as histórias que ficam no coração. O amor permanece, o resto enferruja. Aproveite o hoje, porque o amanhã não é garantido. E se você gostou dessa história, compartilhe esta reflexão com alguém que precise lembrar disso hoje. Não posso faltar ao trabalho. Essa foi a frase que Marina ouviu de Antenor durante 40 anos. Trabalhava de sol a sol, aceitava turnos duplos e esqueceu o que eram os finais de semana. O tempo passou. Antenor perdeu a juventude de sua esposa, que morreu esperando aquela viagem à praia que ele prometeu para quando terminasse de pagar a casa. Tudo era para deixar-lhes um legado. No dia em que eu faltar, quero que vocês tenham um teto seguro. Vocês vão me agradecer, ele dizia à esposa Marina, poucos dias antes dela falecer. Finalmente, aos 65 anos, Antenor pagou a última parcela da casa. Tinha uma casa grande, 2 bons carros na garagem e móveis importados. Mas a casa estava vazia e silenciosa. Seus filhos, já adultos, quase não o visitavam. Numa noite, o coração cansado de Antenor parou em sua poltrona de couro. Partiu com um sorriso pensando: missão cumprida, deixei algo para eles. Mas o choque veio apenas uma semana após o funeral. Os filhos chegaram à casa, mas não entraram chorando ou lembrando dos momentos felizes. Entraram acompanhados de um corretor de imóveis. Que cheiro de coisa velha isso aqui tem, disse o filho mais velho, olhando com incômodo os armários que custaram anos da vida do pai. Temos que vender tudo rápido, acrescentou. Sim, respondeu a irmã com frieza. Quero minha parte em dinheiro. Não vou cuidar desta casa, é gasto desnecessário. Na mesma tarde, colocaram a placa de vende-se no jardim. Os carros foram vendidos abaixo do preço e as roupas e objetos pessoais de Antenor foram parar em sacos de lixo. Antenor trocou 40 anos de abraços, viagens e amor por tijolos que seus filhos venderam em 40 minutos. Trabalhou a vida inteira para dar-lhes o melhor, sem perceber que o melhor era o seu tempo, não o seu dinheiro. Moral da história: não se mate trabalhando para deixar bens que podem ser vendidos, esquecidos ou jogados fora. A verdadeira herança não é a casa nem o carro, é o tempo vivido, os abraços, as risadas e as histórias que ficam no coração. O amor permanece, o resto enferruja. Aproveite o hoje, porque o amanhã não é garantido. E se você gostou dessa história, compartilhe esta reflexão com alguém que precise lembrar disso hoje. Não posso faltar ao trabalho. Essa foi a frase que Marina ouviu de Antenor durante 40 anos. Trabalhava de sol a sol, aceitava turnos duplos e esqueceu o que eram os finais de semana. O tempo passou. Antenor perdeu a juventude de sua esposa, que morreu esperando aquela viagem à praia que ele prometeu para quando terminasse de pagar a casa. Tudo era para deixar-lhes um legado. No dia em que eu faltar, quero que vocês tenham um teto seguro. Vocês vão me agradecer, ele dizia à esposa Marina, poucos dias antes dela falecer. Finalmente, aos 65 anos, Antenor pagou a última parcela da casa. Tinha uma casa grande, 2 bons carros na garagem e móveis importados. Mas a casa estava vazia e silenciosa. Seus filhos, já adultos, quase não o visitavam. Numa noite, o coração cansado de Antenor parou em sua poltrona de couro. Partiu com um sorriso pensando: missão cumprida, deixei algo para eles. Mas o choque veio apenas uma semana após o funeral. Os filhos chegaram à casa, mas não entraram chorando ou lembrando dos momentos felizes. Entraram acompanhados de um corretor de imóveis. Que cheiro de coisa velha isso aqui tem, disse o filho mais velho, olhando com incômodo os armários que custaram anos da vida do pai. Temos que vender tudo rápido,
Acrescentou: